Glória a Deus. Nós temos tratado esses dias desse espírito maligno denominado engano, dessa instituição maligna, dessa entidade maligna denominada engano. Dentro da fornicação, dentro do adultério, tem o espírito do engano reinando. É conveniente para o diabo que você esteja dentro daquela relação. É muito complexo identificar o engano. Talvez você esteja dizendo assim: ai, a Eva, foi muito fácil de enganar a Eva. Não é fácil. Até os dias de hoje, o diabo Satanás tem usado dos mesmos artifícios para nos enganar. Pastora, quantos têm sido enganados? Quase todos têm sido levados por esse espírito maligno. Quase todos que estarão ouvindo esse vídeo já foram ou influenciados, ou hipnotizados, ou possessos por esse espírito maligno. Quando é que você consegue identificar que tu está passando por esse estágio maligno? Quando todo mundo ao teu redor se dirige para você e diz: olha, é noite de livramento, é noite de arrancar o espírito do engano. Vou estar saudando você que estará ouvindo esse vídeo em nome de Jesus, porque essa palavra chegará até você em nome de Jesus. Sou a pastora Isabel Israel falando para você diretamente do coração de Deus. É uma noite de libertação, é uma madrugada de vitória para as nossas vidas aqui numa serva, aleluia. O nosso Deus tem prazer em nos libertar e nos deixar livre, e não há ninguém nessa madrugada que nos vai colocar debaixo de algum jugo, debaixo de algum domínio, debaixo do engano. Não, 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 não. Povo de Deus que vai morar no céu, abramos a palavra de Deus no livro de primeira carta ao Timóteo. Vamos embora, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e seguintes. Aleluia. Esse gigante certamente não ficará de pé para contar a história, porque a vitória é do povo de Deus. Aquele que busca a Deus em madrugada, nas madrugadas, certamente lhe acha. E o nosso Deus estará trabalhando, aliás, já está trabalhando no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Ele está no plural. Vou ler mais uma vez, tá? Dando ouvidos a espíritos enganadores. É uma entidade. E a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém, igreja? O engano esteve presente nos céus quando o diabo Satanás enganou a si mesmo e a 1/3 de anjo, fazendo-os cair em pecado. Aleluia. Ele vai aparecer em seguida no jardim do Éden, enganando a Eva, criando todo o artifício para que o engano viesse a entrar no mundo com o intuito genuíno de dominar a raça humana, porque muito grande era o ódio de Satanás, muito grande era o descontentamento dele ao saber que havia um ser como eu e você, criados à imagem e à semelhança de Todo-Poderoso. Ele não suportava ver a criação do homem, não suportava ver que o homem era feito à imagem e semelhança de Deus. O ódio, a inveja, a ira, a ganância foi crescendo dentro dele. Ele foi tendo orgulho, ele foi querendo se enaltecer e por alguns instantes achou que seria superior a Deus e que estaria assentado no mais alto, sublime trono. Ele caiu do cavalo e caiu muito bem, porque a palavra de Deus vai dizer que ele caiu do céu como um raio. Ele caiu, ele foi expulso e lá não está mais. Quando o nosso Deus vai perguntar para Eva por que ela tinha caído, o que ela tinha feito, por que ela sabia agora que estava nu,
nua, ela vai responder que o diabo Satanás a enganara. Vamos entender, povo de Deus que está chegando agora aqui conosco, em nome de Jesus, como é que funciona o engano, o que é o engano, como é que os teus olhos a partir dessa noite estarão abertos para identificar o engano, saber que o engano está chegando, saber que as ações que estão feitas agora é de engano e que você estará de pé, estará intacta, não será cauterizada, não será enganada nos últimos tempos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus que vai morar no céu, o engano é composto de vários outros espíritos. Nós vimos aqui no livro de Timóteo, a parte B vai dizendo, dando ouvidos a espíritos enganadores. O engano é diferente da mentira, é diferente do erro. O que é o engano? O engano, a mentira está dentro do engano. O engano é uma entidade maior que a mentira. A mentira é um espírito, tá? Espírito de mentira. O espírito de mentira faz parte do engano. Se alguém chegar para você e contar alguma mentira rapidamente, com o conhecimento que você tem, até não precisa nem ser conhecimento espiritual, com o conhecimento cultural, conhecimento moral, conhecimento cívico que você tem, rapidamente você identificará que aquela é uma mentira e você não vai cair nela. Então, como é que funciona o engano? O engano, ela segura ali em nome do Senhor Jesus Cristo a fórmula do engano, tá? O engano, ela é uma mentira também. Mentira só, pastora? Não. Mentira por si só é espírito de mentira, tá? É mentira, mas você vai somando ali em nome do Senhor Jesus Cristo, mais encantamento. Aleluia. Tá? O engano, ela carrega uma porçãozinha de verdade. Quando o diabo Satanás chega para Eva, ele vai afirmar algumas verdades cobertas de mentira, envolvida pelo espírito do encantamento, e o erro será materializado, concebendo assim o engano. Pastora, me dá uma fórmula do engano para eu ficar ligada e nunca mais ser enganada. A fórmula do engano é, segura ali em nome de Jesus, mentira mais encantamento mais o erro igual a engano. Esse é o triplé do engano. Aleluia. Diabo Satanás, quando vai chegar para enganar Jesus, ele vai se dirigir para Jesus dizendo que? Dizendo umas mentiras, coberta de encantamento, coberta de algumas verdades. Parece que é verdade. O engano tem aparência de verdade. Ele vai dizer para Jesus, se tu és filho de Deus, ele sabe que ele é filho de Deus. Olha como é que ele entra. Ele entra com uma exclamação. Ele entra com uma admiração. Ele entra com uma indagação. Se tu és. Não, não é se tu és. Eu sou o filho de Deus. Eu sou o primogênito. Tu tá entendendo como é que ele trabalha? Ele vai chegar para Eva, não vai dizer que a árvore não lhe foi proibida. Deus proibiu você de comer aquela árvore realmente. Aquela árvore realmente é a árvore do conhecimento da verdade. Ele vai estar construindo, tá? Vai estar construindo o engano. O engano não chega somente como uma mentira. Eu dei a fórmula para a igreja em nome de Jesus, tá? Ele pega a palavra de Deus, pega a verdade que está lá espelhada, coloca dentro da verdade algumas exclamações e depois enfeita com um encantamento. Porque a palavra de Deus vai dizer que a serpente era o animal mais sutil que existia. A serpente é a mais prudente dentre todas as animálias. Ele é prudente, tá? Ele escolheu muito bem como se mascarar para se apresentar. Tu acha que o engano chega para você? Oh, filha de Deus, eu sou engano, cheguei? Claro que não. Ele vai conversando com você. Ele vai começar um dia com uma mentira, com uma exclamaçãozinha de verdade, com um pontinho de verdade. Você vai ouvir. O engano é muito mais fácil de entender. O exemplo mais fácil de entender o engano é na fase do namoro, tá? Todos que passaram pela fase do namoro vão conseguir entender claramente. Ele não chega na fase do namoro, ou ela, e diz, olha, tu sabe que eu sou ruim, que eu sou péssimo, que eu não presto, que eu sou vagabundo. Ele não se apresenta desse jeito. Ele chega no namoro com as melhores das intenções. Eu sou tudo isso. Ele estuda você,
Porque a serpente estudou a Eva. Ele estudou os horários em que Adão deixava a Eva sozinha em algum lugar. Ele estudou a personalidade da Eva. Ele está te estudando. E tu fica derretida porque tu abre o coração logo no primeiro encontro. Ele está te estudando. Ela é fácil. Ela é desse jeito. Eu vou entrar com isso. Eu vou fazer com isso. Ele orquestra tudo. Quando você veja, você já está embriagada. Aquilo que nós chamamos de paixão é uma embriaguez. Você já está no estado de embriaguez. É outro espírito. Você já está encantada. E muitos, quando tomam decisão de se casar nessa fase de paixão, nessa fase de embriaguez, chegam lá dentro do casamento e dizem: Jesus, não leva nem um mês. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Mas tu era diferente. Ele não era diferente. Você foi enganada. Você foi possuída. Você foi influenciada pelo espírito do engano. Certa feita nós atendemos gente, tá? Casais que já viviam maritalmente por longo período de tempo. Mas quando se casaram, igreja, não levou muito tempo para entrarem com divórcio. Mas tu tá casado 17 anos, tu vive 17 anos com teu marido maritalmente. Porque quando que você oficializa o documento, quando você consegue a certidão, o casamento termina. Igreja, porque toda comunhão, toda união dentro da fornicação, dentro do adultério, tem o espírito do engano reinando. É conveniente para o diabo que você esteja dentro daquela relação. Você fala: eu quero oficializar, até chega a oficializar, mas como os espíritos que dominavam aquela relação já não têm interesse, porque a certidão, quando chega para tuas mãos, é uma honra que te foi feito. Quando chega nas tuas mãos, é um cumprimento, é uma obediência aos princípios bíblicos que você se submete. Então, aqueles demônios que estavam naquela relação, já não lhes convém manter aquele relacionamento. Eles começam a bater em retirada e rapidamente a máscara cai e você enxerga quem era ele. Por isso é que muita gente diz, muita não, todos dizem: como é que tu era uma pessoa no namoro, ambos, tá? Homens e mulheres, e tu é outra pessoa dentro do casamento. Não é outra pessoa, é a mesma pessoa que outrora estivera sob influência do espírito maligno. Ele usava dos artifícios dos espíritos malignos para poder conseguir aquilo que ele queria. Ele usou da mentira, ele entrou com encantamento. Por isso é que você via que o olho dele brilhava. Você via que parece que o rosto era diferente. Você via que as vestimentas eram diferentes. Parece que a vestimenta não era de algodão, parecia que era de outro material. Ai, o engano entrou na raça. Xandarábias. Louvo a Deus que tem mães, pais, avós responsáveis assistindo essa palavra de Deus, que outrora até já caíram nesse espírito do engano, mas estão de pé nessa madrugada para declarar em alta voz, em nome de Jesus, de que não mais cairão nesse engano, não mais se submeterão a esse espírito, nem você e nem a tua descendência. Aleluia! Povo de Deus que vai morar no céu, é muito complexo identificar o engano. Talvez você esteja dizendo assim: ai, a Eva, foi muito fácil de enganar a Eva. Não é fácil. Até os dias de hoje, o diabo Satanás tem usado dos mesmos artifícios para nos enganar. Pastora, quantos têm sido enganados? Quase todos têm sido levados por esse espírito maligno. Quase todos que estarão ouvindo esse vídeo já foram ou influenciados, ou hipnotizados, ou possessos por esse espírito maligno. Tem níveis de possessão desse espírito enganador, tá? Tem níveis, igreja. Sabe, quando uma mãe... Igreja, o negócio é tão sério que tem níveis, aqui vai dizer cauterização da mente. Tem níveis de cauterização da mente que a pessoa não consegue enxergar nada. Todo mundo à tua esquerda, à tua direita, à frente e atrás já enxergou o erro. Todo mundo já te alertou, você nunca viu. Você não consegue ver. É um nível de cegueira tão densa. Um nível de escuridão denso, um nível de cegueira tão densa que a pessoa que está
possessa, tá? Quem ainda está influenciado, ainda consegue ter uns lampejozinhos de luz e enxergar. Mas quem já está na fase de possessão, não adianta falar. Pastora, posso dialogar com alguém que está possesso de engano? Tu está perdendo o teu tempo. A pessoa que está possessa dessa entidade maligna não consegue enxergar, escuta bem, o nível de miopia é extremamente avançado, a miopia espiritual, a surdez é de grau elevadíssimo, sem recuperação, a surdez espiritual, não enxerga, não vê, não fala, não consegue ter noção de nada, não consegue perceber nada. Por isso é que você não pode perder tempo com alguém que está possesso sobre esse espírito enganador. Não consegue te ouvir, não consegue ouvir ninguém. É o que Isaías vai dizer: tem ouvidos para ouvir, mas não ouve, olho para ver, mas não vê, cegou-lhe os olhos para que não venham a ver, tampou-lhe os entendimento, tudo está cauterizado. Tu fala, ele não ouve, não entende. Todos, quando é que você consegue identificar que tu está passando por esse estágio maligno? Quando todo mundo ao teu redor se dirige para você e diz: olha, esse não é homem para você, essa não é uma mulher para você. Todo mundo fala a mesma coisa para você, mas você é o único que não enxerga. Você já não está influenciado, você já está possesso, você já está dominado por essa entidade maligna. Pastor, eu conheço alguém que está dominado. Não tem como ajudar essa pessoa que está dominado a não ser pelo Espírito de Deus. Porque ele é uma entidade. Só Jesus tem poder para poder auxiliar a pessoa que se encontra nesse estágio. No estágio avançado de possessão maligna desse espírito, só Deus para te arrancar de lá. Só Deus usando alguém que já foi liberto dessa entidade para te auxiliar. E o socorro chegou para você. Porque nesta semana, em nome de Jesus, é uma semana atípica. É uma semana toda especial. Deus preparou para tirar toda a cauterização. Humanamente falando, é impossível reverter a cauterização da tua mente, dos teus ouvidos e da tua visão. Mas vive o Senhor nosso Deus, em cuja presença nós estamos, que algumas cirurgias serão feitas nessa madrugada e você será removido por debaixo dessa entidade maligna. É possível você estar dentro da igreja, estar influenciado por esse espírito enganador. Como de igual modo é possível você ser homem e mulher de Deus e ainda houver algum engano dentro da tua vida. Mas o intento de Deus é um só nesta madrugada: é nos colocar livre, de toda a possessão maligna desse espírito enganador. Nessa madrugada a tua visão é aberta pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. O espírito de cegueira, que faz parte da entidade do engano, hoje mesmo, pelo poder que há no nome de Jesus, perderá o seu trono. Aleluia. O espírito da mentira, sabe? Que é o triplé número 1 do espírito do engano, hoje também vai cair, em nome do Senhor Jesus Cristo. O espírito do erro na raça, porque quando a Eva consumou o pecado, quando ela realizou o erro, porque entenda o processo, que a mentira por si só, ela não traz dano, porque a mentira é uma palavra, a mentira não é tangível, a mentira não é mensurável, a mentira por si só é uma palavra. A pessoa que ouve a mentira, ela tem a opção de cancelar a mentira, deletar a mentira ou acreditar na mentira. Até então, quando você escuta uma mentira, você não consegue mensurar os danos dela. Porque mentira é o que? Mentira é uma palavra contrária à palavra de Deus. Esse é o conceito de mentira, segundo a palavra de Deus. Então, quando você escuta uma palavra, você tem a opção de deletar, de cancelar, de aniquilar aquela palavra. Quando você escuta aquela palavra mais uma vez,
E aquela palavra está envolvida por espíritos encantadores, espíritos persuasivos malignos. Aquela mentira começa a tomar corpo. Então a Eva ouviu uma vez, apreciou a beleza da serpente. A serpente era um animal lindo, apreciou ela, apreciou a delicadeza, a sutileza dela, apreciou o poder de... a palavra de Deus vai dizer que ela é prudente. A prudência da serpente. Ela apreciou tudo isso e foi tomando o corpo. E depois realizou o erro. O erro materializado, entenda o processo. A mentira, com mais todos esses espíritos, consumou o erro. Ao consumar, o engano está realizado. A Eva em nenhum instante disse, Deus, a serpente mentiu para mim. Não. A serpente fez um rosto bonito. Não. Eu vi alguma outra coisa. Ela vai dizer, a serpente me enganou, porque a consumação desse ato todo é tido como engano. A nossa oração nessa madrugada é que se você estiver sob influência de um espírito enganador, é que se você estiver sob influência de algum desses dominadores malignos, o nosso Deus venha abrir os olhos do teu entendimento, porque Ele é poderoso para isso, para te resgatar debaixo do engano, porque o engano mata. Pastora, qual é o fim do engano? É a morte. O engano mata. O fim do engano é a morte. Aleluia. O fim do engano é a morte. Por que o diabo Satanás enganou a Eva? Para ter domínio sobre a raça humana. Para ter domínio sobre o homem. O espírito de dominador na raça. Quando o engano é consumado, automaticamente, entenda a igreja em nome de Jesus. Quando o espírito do engano, quando a entidade do engano, a primeira entidade usada pelo próprio diabo Satanás, que é o pai da mentira, ele próprio é o pai da mentira, ele próprio colocou a entidade do engano como a entidade de muita importância no reino maligno, ele vai usar do engano para conseguir o primeiro pecado realizado, materializado pelo homem. Então, nós não estamos a falar de qualquer espírito, estamos a falar de uma entidade muito relevante no reino das trevas. Ele vai se usar do engano para poder ganhar a carta de domínio sobre o homem. Aleluia. O homem que está te enganar no namoro, ele quer te dominar dentro do casamento. Quando você nasce nessa terra, homens e mulheres de Deus que me ouvem nessa madrugada, você já nasce dentro de um sistema enganador, dentro de um sistema de mentira. O mundo já está no maligno, o sistema já está tudo aí constituído para te fazer perverter. Pastor, eu nasci numa família que não tem engano. Engano já é engano para você. Eu nasci numa família que não tem feiticeiro. Já é outro engano para você. Igreja, o espírito do engano já está enraizado em todas as famílias da terra. Então, quer dizer, quando você está concebida, quando você está grávida, o teu filho já está condenado a nascer numa família onde tem espíritos de mentira, espíritos de engano, espíritos dominadores. Ele já nasce naquele meio, independente do continente onde ele venha a nascer. O ser humano que nasce na terra, ele já nasce submetido a esse sistema de engano. Não tem como escapar, não tem como. Só se tu nascer em outro planeta Terra, não tem como escapar. E como é que eu faço para poder educar meus filhos, para poder livrar os meus filhos? É orando com eles, orientando eles, educando eles, mostrando o caminho para eles. Porque a mentira que nós passamos, o engano que nos foi submetido, não podemos permitir que chegue para a próxima geração, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você pode se posicionar em Deus para começar a destruir o engano que já está presente dentro da tua casa, dentro da tua parentela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para de estar debaixo desse engano, comungar com o engano, viver no engano, aceitar no engano, porque o fim do engano é a morte. O fim do engano é o domínio. O engano mata. O engano leva para a perdição. Aleluia.
E talvez você vai dizer, pastor, eu agora que estou numa serva, eu agora que tenho um conhecimento da palavra, agora que a palavra ela é passada claramente, eu estou tendo conhecimento, eu já estou livre. Depende do nível que você estava. O grau de libertação, a intensidade, a velocidade de libertação depende do nível, porque o engano tem nível. Nem todos estão no mesmo nível. Tem o nível do engano superficial que afetou apenas a visão. Tem outras pessoas que já estão debaixo do engano que afetou a visão e a audição. Tem outros que já afetou a visão, a audição e a mente. Tem outros que já estão cauterizados. Tem outros que já estão na religiosidade. Tem outros que já estão na cultura. Igreja, tem vários níveis de engano. Onde é que o engano mora? Como eu disse, mora na terra. Aonde? Na cultura. Toda a cultura da terra carrega esse demônio, esse espírito maligno, essa entidade maligna. Onde também que ele mora? Mora na sociedade em geral. Onde é que ele mora? Dentro das famílias. Onde é que ele mora? Nos lares. Tu acha que ele ia querer morar onde? Nos porcos. Ele quer morar no lar. Ele quer ficar dentro da família. É lá onde ele habita. Então tem pessoas que o Senhor já libertou do engano cultural. A cultura do país dele, a cultura daquele país já não tem poder maligno sobre a vida da pessoa. E tem outros que Deus libertou da cultura, mas não libertou do engano que está dentro da família. Nasce numa família em que o espírito do engano lá mora. Ela entra naquela família, consegue enxergar que tem coisa errada naquela família, mas não consegue falar com ninguém, porque todos tiveram que se submeter e bater continência naquele engano que está dentro daquela família. E se alguém falar alguma coisa diferente, adjetivos e nomes pejorativos são levantados contra aquela pessoa. Não é fácil se libertar do espírito enganador. Onde é que mora o espírito enganador? Dentro da empresa. Na empresa onde você trabalha tem espíritos enganadores. Tem espíritos mentirosos. Uns não são libertos. Entram dentro daquelas empresas, encontram um sistema de corrupção todo orquestrado, veja que está enganado, que está tudo errado, ele entra naquele esquema porque tem medo de ser diferente. Igreja, se libertar do espírito do engano não é fácil. Muitos acham que a Eva foi frágil demais. Ela não foi frágil demais. Se libertar do espírito do engano, você precisa de Jesus. É capaz de se libertar sozinho? Claro que não. Entenda, por amor de Deus, isso já é assunto para a continuidade que nós estaremos dando ao longo dessa semana. Para arrancar a Eva, eu finalizo dizendo para você hoje. Para arrancar a Eva e o Adão do espírito do engano, foi necessário Jesus descer para a terra. Na raça. Não havia ninguém, não há ninguém hábil como Jesus para libertar dessa entidade maligna, nem do domínio dele. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Só Jesus liberta. E a palavra que nós estamos a trazer nessa madrugada é uma palavra de libertação para a tua casa, para a tua vida, para a tua história, para o teu destino. Você vai continuar sendo dominado se você quiser, porque essa palavra é uma palavra libertadora, é uma palavra transformadora em nome do Senhor Jesus Cristo. Dizer para você que está ouvindo essa parte da palavra, nós estaremos dando continuidade sobre o processo de libertação desse espírito dominador, desse espírito maligno, porque o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras de Satanás. E somente Jesus tem poder para destruir esse espírito maligno na tua vida. Você vai entender conosco como é que esse domínio já foi retirado da mão de Satanás. E você não se submeterá mais a esse espírito enganador em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus, você que está ouvindo essa palavra, e seja muito abençoado em nome de Jesus. Amém.